E hoje eu tô aqui com mais um review para você na OGS Tech e eu tô falando de um SSD extremamente rápido. Acabou o seu problema de edição, acabou o seu problema de armazenamento. Agora você vai plugar esse SSD aqui no seu computador e editar os seus vídeos em 4K sem ficar travando. Mas antes, roda a vinheta. E o papo hoje é armazenamento e por isso eu tô com essa belezinha aqui, ó. E esse daqui é o SSD da SanDisk, um SSD de alta velocidade para resolver o seu problema na hora de editar os seus vídeos, na hora de transferir os seus arquivos. A gente sabe que colocar armazenamento no computador é caro e às vezes nem compensa, principalmente para quem usa notebook, quem usa MacBook e não tem como fazer a expansão ali do seu HD, e aí você, em pouquíssimos dias, você já estoura lá os seus 500 GB de armazenamento que vem aí numa unidade de MacBook ou 200 GB que vem numa unidade de SSD do seu notebook. Para isso, a gente precisa ter um disco de extrema velocidade. Quem nunca tentou fazer uma edição de um vídeo num SSD externo e aí se frustrou porque na hora de colocar o seu vídeo ali dentro do seu computador ele simplesmente começa a engasgar tudo? Isso acontece por causa da velocidade do processamento de um HD para dentro do seu computador. Precisa estar passando arquivo numa velocidade extremamente rápida para que não aconteça esses engasgos na hora de passar arquivo. Além disso, quem nunca pegou aquele disco cheio de foto e vídeo da família que estava num HD, que estava num DVD antigo e precisou passar esses arquivos para dentro do HD e percebeu que ia levar lá 2 dias passando arquivo? Isso acontece porque os HDs de disco, eles são lentos, eles são demorados, ele precisa ficar processando ali fora dessa velocidade de leitura que é extremamente baixa nesse tipo de disco. E no caso de unidades externas, a maioria delas, elas são exatamente assim, que passam os arquivos de uma forma lenta. Pensando nisso, aí surgem essas possibilidades de você ter um disco sólido. E aí vem essa belezinha aqui que a gente tá falando, que é o SSD da SanDisk, um SSD compacto, ele é extremamente pequeno, a gente já vai fazer o unboxing dele, dar uma olhadinha como é que ele é por dentro aqui, e que supre muito a nossa necessidade. A gente hoje consegue fazer edições aqui na produtora em 4K, utilizando ele já plugado diretamente no nosso computador, fazendo a edição, e a gente conseguiu melhorar ainda mais a velocidade dele para utilizar ele conectado numa gravadora, como uma Atem Extreme Pro ISO da Blackmagic, que precisava de passar os arquivos com uma velocidade ainda maior. A gente comprou então um cabo próprio para transferências rápidas de arquivo, um cabo USB-C para USB-C, mais Thunderbolt, que passa em velocidade ainda superior, e com isso a gente teve um desempenho desse carinha aqui ainda melhor. Mas vem comigo, vamos conhecer então um pouquinho mais desse produto. Na caixa dele a gente já percebe que ele tem aqui a velocidade de 800 megabytes por segundo, tanto de leitura quanto de escrita, tá? Existem modelos com velocidades ainda maior que essa daqui, mas essa daqui já é o suficiente para você fazer as suas edições. A gente vê aqui também a caixa, ela é super compacta, mostra aqui o modelinho, então esse aqui é o nosso SSD, aqui do lado já mostra como ele é extremamente fino. A caixa é leve porque esse aqui é um modelo extremamente leve e feito para o dia a dia. Abrindo ele aqui então não tem nenhum tipo de surpresa, nenhum tipo de mistério. A gente tem somente um manual simples e o SSD que ele vem aqui dentro dessa caixinha com esse plástico aqui de proteção. Tirando ele aqui, ele tem então esse ganchinho que provavelmente serve para você colocar ele num chaveiro, para você pendurar ele junto com outros SSDs e etc. Tirando aqui esse plastiquinho de proteção, a gente vê aqui a qualidade e a textura do material. É uma textura bem legal porque ela não deixa marcas de dedo. Ela tem um plástico bem resistente, não tem nenhum tipo de luz, não tem nenhuma luz indicativa. O meu tá com o número 2 aqui, porque esse é o nosso número 2 aqui da produtora. E ele tem aqui então, ó, 1 TB e uma conexão USB-C. Ele tem a USB-C aqui, mas quando você pega aqui dentro da caixa, vem um cabo que é um cabinho USB-C para o USB aqui, o tradicional velho guerreiro aí. Bom, um ponto negativo que eu acho aqui desse SSD, cara, é somente um.
o cabo, porque o cabo que vem com o produto, ele é USB-C para o USB clássico aqui, né, o padrão. E, sinceramente, eu não gosto disso aqui, porque eu acho que ele não tem a compatibilidade, por exemplo, com o Mac, como ele poderia ter simplesmente vindo um cabo. Eu tive que comprar um cabo especial para isso. Tirando esse detalhe, a gente tem aí um equipamento de altíssima qualidade. Uma coisa que eu gosto dele também é que ele não tem luz, ele não tem LED, ele não tem nada, ele é feito para esquentar. Você pode derrubar no chão, tá escrito na própria caixa ali que ele suporta aqui, ó. Ele suporta quedas, não, obviamente não quedas tão altas e agressivas, mas até 2 metros, assim, ele diz na caixa que suporta. Não arriscaria, mas tá aí, então, um componente já de estrutura para você utilizar no seu dia a dia. Como eu disse, é legal e a gente utiliza aqui na produtora esse SSD bastante plugado no iPhone 15. Então, do iPhone 15 para cima, você consegue colocar um USB-C USB-C e consegue gravar seus vídeos em alta qualidade, gravar o vídeo lá em S-Log, etc, que vai te dar um material muito interessante. Aqui na produtora a gente grava muito conteúdo. Esse conteúdo que você está assistindo agora, ele está sendo gravado diretamente em um outro SSD como esse daqui, transmitindo diretamente da nossa Atem Extreme Pro ISO ali da Blackmagic. Isso é muito legal porque a gente sabe que essa gravadora da Blackmagic, ela precisa de uma transferência muito rápida de arquivo e esse SSD aqui, ele super dá conta. E aí nós temos aqui hoje na produtora uns 3 desse daqui e nós simplesmente transferimos os arquivos dele para um HD, daí sim de disco maior, somente para backup, mas todas as edições e etc acontecem diretamente aqui nesse HD da SanDisk. Então, se você estava procurando a salvação do seu dia, salvação aí do seu trabalho, um SSD que fosse rápido o suficiente, que gravasse, que desse conta, que não fosse extremamente caro, porque sim, a gente está falando de um produto de R$820 mais ou menos aí no Mercado Livre, foi mais ou menos o que a gente pagou. Inclusive eu tô deixando o link aqui na descrição. Toma cuidado para você não comprar um falsificado também. Então eu já deixo o link aqui para você do mesmo vendedor que a gente comprou. A gente tá falando de um produto de R$800, só que te dá uma eficiência enorme. Porque se você tem um MacBook, como é que você vai expandir a memória dele? Não tem como. Mas agora se você tem um equipamento desse aqui, você tem possibilidade. Existem no mercado outras versões da própria SanDisk superiores a esse, com velocidades ainda mais altas. Mas sendo bem honesto com você, aqui na produtora, onde a gente grava em 4K, onde a gente tá editando em 4K direto, a gente tá passando arquivo e transferindo, esse daqui super supriu as nossas necessidades, inclusive para gravar lá no iPhone em ProRes, que é um arquivo super pesado, ele também deu conta e gravou tranquilo e fluidinho. Então assim, paga muito mais barato, mais ou menos aí de R$800 a R$1.200, a diferença desse daqui pro outro, os outros modelos mais rápidos, aí você tem um SSD que vai cumprir o seu papel. Tem de 1 TB, tem de 2 TB, tem outros modelos, eu vou deixar também aqui na descrição para você. Espero que eu tenha te ajudado com mais um review aqui na OGS Tech, e se você gosta de tecnologia, considere se cadastrar aqui, assinar, deixar seu like, se inscrever, mandar pro amigo, que tem muito conteúdo legal aqui na OGS Tech. Inclusive a gente já tá trazendo um bot aí com várias promoções e ofertas do Mercado Livre para você colocar no seu Telegram e receber e ficar por dentro de todas as novidades que a gente traz aqui na OGS Tech. Então fica ligado, é isso e a gente se vê no próximo review por aí.